O Sexto Exército Alemão foi uma das mais famosas formações militares da Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial, ficando marcado principalmente pela Batalha de Stalingrado, quando foi cercado e forçado à rendição em 1943, o que se configurou como um dos maiores desastres militares da história da Alemanha. Mas antes de chegar a Stalingrado, o Sexto Exército percorreu um longo caminho, que você vai descobrir hoje. O Sexto Exército Alemão tem suas raízes em antigas formações que lutaram na Primeira Guerra Mundial, mas foi formalmente constituído inicialmente como o 10º Exército em 1939 e renomeado depois para Sexto Exército. Ou seja, antes de se chamar Sexto Exército, a formação era o 10º Exército Alemão, e com esta denominação participou da invasão da Polônia em setembro de 1939. Este exército foi um dos principais responsáveis pelos avanços rápidos no centro-sul do território polonês. Em 10 de outubro de 1939, depois de concluída a campanha na Polônia, o 10º Exército foi renomeado para Sexto Exército e colocado sob o comando do general e mais tarde marechal de campo Walter von Reichenau, e passou a se preparar para o ataque contra a França e os Países Baixos, já com a nova designação. Veio então a primeira batalha, já nomeado como Sexto Exército, a invasão da Bélgica em maio de 1940, quando, ao lado de outras formações do Grupo de Exércitos B, o Sexto Exército avançou pela Bélgica, forçando as defesas aliadas a recuarem ou a se deslocarem apressadamente para aquela região, cumprindo assim o seu objetivo de atrair e fixar as forças britânicas, francesas e belgas na Bélgica, enquanto que ao sul, o grupo de exércitos A executava a manobra principal através das florestas das Ardenas, rompendo as linhas francesas com divisões Panzer. Com a conquista do forte Eben-Emael, uma chave da defesa belga, que foi atacada por tropas paraquedistas especiais, o caminho se abriu para a infantaria do Sexto Exército prosseguir. Eben-Emael é um dos pontos que a gente visita em nosso roteiro pelo centro da Europa, da Holanda até a França. Em 2026 você pode marchar conosco nesta missão. Essa é a fortaleza Eben-Emael, na Bélgica. Ela foi construída no século XX, nos anos 30. O objetivo dela era deter um possível ataque alemão que viria da Alemanha em direção aos Países Baixos. Foi usado o que de mais moderno existia na época para defesa. Canhões de longo alcance, reforço de concreto, o que havia de mais moderno. Só que essa fortaleza foi tomada em uma ação audaciosa de paraquedistas no dia 10 de maio de 1940. Apenas um punhado de alemães, cerca de 60 alemães, dominaram a fortaleza com mais de 1.200 soldados belgas. Esse feito ficou marcado na história militar como uma das mais audaciosas ações já realizadas até então, e até hoje é estudado como um caso perfeito de um assalto surpresa por tropas aerotransportadas. Após superarem o forte Eben-Emael e o canal Albert, em poucos dias os alemães chegaram às imediações da fronteira com a França, fechando assim o movimento que resultaria no cerco de Dunkerque, em finais de maio de 1940. Dunkerque foi uma derrota terrível para as forças aliadas britânicas e francesas, e o Sexto Exército contribuiu decisivamente nesta vitória, embora o grosso das tropas britânicas tenham retornado ao Reino Unido.
O desempenho do 6º Exército na invasão da Bélgica e no início da campanha francesa foi muito bem sucedido, ajudando a cumprir o plano de avançar rapidamente, prendendo grande parte das forças aliadas ao norte. Essa rápida vitória alemã veio graças à combinação de surpresa, movimentos coordenados com blindados e apoio aéreo, e lógico, com a eficiência que já era famosa do 6º Exército e da Wehrmacht como um todo. O desempenho do 6º Exército foi muito eficiente na sua primeira grande operação, contribuindo de maneira decisiva para o êxito alemão na fase inicial da campanha do Oeste em 1940. O 6º Exército atuou sob o comando do general Fedor von Bock, e os elementos que mais se destacaram dentro de suas fileiras foi o próprio comandante em chefe, Walter von Reichenau, que comandou o 6º Exército desde a campanha da Polônia até o início de 1942, falecendo em um acidente aéreo. Von Reichenau, um dos maiores generais alemães da época, teve um ataque cardíaco ainda na frente russa, e diante do seu estado grave de saúde, o alto comando alemão decidiu transferi-lo de avião para a Alemanha, para um tratamento médico adequado. Mas, durante o voo, houve uma aterrissagem forçada, ou um acidente, e Von Reichenau não resistiu ao derrame e faleceu em 17 de janeiro de 1942. Outros comandantes que se destacaram nessa primeira campanha do 6º Exército foi Georg von Sondenstern, Victor von Schobert e o general Emil Leb. Todo esse sucesso de seus comandantes foi baseado num dos pilares da Wehrmacht, que era a forma coordenada de infantaria, artilharia e apoio aéreo. Muitos receberam condecorações como a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro pelos feitos durante a invasão. Apesar de ser muito associado ao 6º Exército por conta de Stalingrado, quando se tornou seu comandante no fim de 1942, Friedrich Paulus não estava no 6º Exército durante a campanha da França. Ele fazia parte do Estado-Maior do 10º Exército. Após a capitulação francesa, em junho de 1940, o 6º Exército não permaneceu por muito tempo na frente ocidental. Nessa época, a maior parte do exército alemão, inclusive o 6º Exército, foi reagrupada ou transferida para outras frentes ou tarefas de ocupação, até ser realocada para a futura campanha contra a União Soviética. Após adequações táticas, reabastecimento e incorporação de substitutos para repor perdas e treinamento de recrutas, o 6º Exército foi designado para integrar o Grupo de Exército Sul durante o planejamento da invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa. No primeiro semestre de 1941, o 6º Exército foi gradualmente enviado em direção à Polônia, preparando-se para a invasão da União Soviética. Deslocamento esse que ocorreu de forma escalonada, para não despertar alertas imediatos dos soviéticos. Em 22 de junho de 1941 começou a Operação Barbarossa. O 6º Exército participou como parte do Grupo de Exército Sul, cujo objetivo inicial era avançar pela Ucrânia. Ainda comandados por Walter von Reichenau, o 6º Exército obteve sucesso inicial em várias batalhas, incluindo grandes cercos como o de Kiev em setembro de 1941, que resultou em um enorme número de prisioneiros soviéticos. Atuou também no cerco de Uman entre julho e agosto de 1941, ao lado do 17º Exército e de unidades blindadas do 1º Grupo Panzer, quando no entorno da cidade de Uman, as forças alemãs cercaram grandes contingentes soviéticos, capturando dezenas de milhares de prisioneiros e destruindo considerável material de guerra. Já a citada Batalha de Kiev, em agosto e setembro de 1941, que foi considerada uma das maiores e mais devastadoras batalhas de cerco para o Exército Vermelho, pois as tropas alemãs cercaram as forças soviéticas na região de Kiev, e isso resultou em um enorme número de prisioneiros soviéticos, chegando a 650 mil prisioneiros, mostrando a eficácia da Blitzkrieg nesta fase da campanha. Nesses combates, o 6º Exército lutou ao lado do 2º Exército do general Guderian, que veio do norte, e do 17º Exército, que veio pelo sul, fechando o cerco na retaguarda soviética. O 6º Exército foi um dos principais responsáveis pela pressão frontal que impediu a fuga de tropas inimigas. Após o sucesso em Kiev, o 6º Exército prosseguiu a ofensiva rumo ao leste, cruzando o rio Dnieper
em alguns setores. A cidade de Poltava, Kremenchug e Dnipropetrovsk, a atual Dnipro, foram objetivos importantes para estabelecer cabeças de ponte e prosseguir a investida no interior da União Soviética. Veio então a batalha em Kharkov, que era um centro industrial e um entroncamento ferroviário vital no leste da Ucrânia. Embora a maior parte dos combates pela cidade tenha envolvido também outros exércitos, o 6º Exército exerceu um papel significativo ao avançar sobre as defesas soviéticas na região, contribuindo decisivamente para a captura de Kharkov, ou Kharkiv atualmente, em outubro de 1941. No entanto, aconteceu uma contraofensiva soviética no inverno entre 1941 e 42, e o Exército Vermelho tentou um ataque maciço para retomar Kharkov e expulsar os alemães do leste da Ucrânia. Em um contra-ataque liderado pelo general von Bock, os soviéticos sofreram uma nova derrota e os alemães mantiveram Kharkov, sendo o papel do 6º Exército crucial para fixar e cercar as forças soviéticas que haviam avançado nessa área, culminando numa grande vitória estratégica para a Wehrmacht na região e abrindo caminho para a Operação Azul, Fall Blau, no verão de 1942. Stalingrado já despontava no horizonte. A vitória alemã em Kharkov e do 6º Exército abriu caminho para a Operação Azul, Fall Blau. Já sob o comando do general Friedrich Paulus, após a morte de von Reichenau, o 6º Exército reorganizou-se e passou por um reabastecimento para a ofensiva. Partindo da região de Kharkov e arredores, o 6º Exército iniciou então a movimentação a leste, enfrentando resistência pontual das forças soviéticas, mas avançando consideravelmente ao longo de estradas e das linhas férreas existentes. O Exército Vermelho tentava organizar uma linha defensiva ao longo do rio Don, ciente de que a travessia desse grande obstáculo natural permitiria aos alemães aproximarem-se de Stalingrado. Um local estratégico foi Kalash do Don, cidade onde a Wehrmacht estabeleceu uma cabeça de ponte que facilitaria a passagem de tropas e suprimentos. O 6º Exército e parte do 4º Exército Panzer romperam então as linhas soviéticas em vários setores, empurrando o inimigo para o leste. Em julho e agosto de 1942, alcançaram e cruzaram o Don, criando pontes ou usando pontões para transportar blindados e infantaria. Após consolidar a travessia do Don, o 6º Exército seguiu em direção a Stalingrado, iniciando os combates que culminariam no cerco à cidade no final de 1942. Mas, conforme avançava para além do rio Don, o 6º Exército esticava suas linhas de suprimento, enfrentando as dificuldades de terreno e uma resistência soviética crescente. A travessia do rio Don foi a última grande barreira natural, antes do 6º Exército chegar às margens do Volga. Contudo, as rápidas vitórias e a crença de que a União Soviética estava enfraquecida contribuíram para a decisão de Hitler de manter a ofensiva rumo a Stalingrado. Ao chegar às margens do Volga, o destino do 6º Exército estava traçado. De Dunkerque até o Volga foi um longo caminho percorrido pelo 6º Exército, marcado por muitas vitórias. Mas estas mesmas vitórias desgastou as forças do 6º Exército e o ímpeto do ataque a Stalingrado não foi o suficiente. Uma nova história estava para ser escrita. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.